Sexta-feira, 12 de setembro de 2025, aniversário de 155 anos de Ipameri, no sudeste de Goiás. Estamos começando mais uma edição do Jornal da Vale, edição especial em comemoração ao aniversário da nossa cidade. Essa é uma edição comemorativa para resgatar, relembrar a história de Ipameri. Desde a sua fundação em 1870, como povoado vai e vem, a sua emancipação como Entre Rios, até receber a tradução indígena que conhecemos hoje, Ipameri. Essa edição especial marca também o primeiro programa publicado em vídeo no canal Vale FM Ipameri no YouTube. O programa de hoje conta com a participação de autoridades e personalidades ipamerinas que irão compartilhar conosco um pouco de suas histórias aqui em Ipameri. Também vão relatar as mudanças que eles perceberam nas últimas décadas e ainda as expectativas para o futuro da nossa cidade. A primeira moradora a participar conosco é a fotógrafa Beth Costa, de 73 anos, ex-secretária de Cultura do município. Para a dona Beth, Ipameri foi muito beneficiada por ter sido a primeira cidade do sudeste goiano a receber energia elétrica e também por ser uma das primeiras a contar com a estrada de ferro. O desenvolvimento de Ipameri, desde o início da sua história, da sua fundação, deu-se principalmente porque Ipameri, muito cedo, foi a cidade contemplada com a energia elétrica pelos trabalhos do Major Aristides Rodrigues Lopes. Em 1904, Ipameri foi agraciada tendo energia, iluminação pública nas 4 ruas já organizadas da cidade e também das residências. Com a chegada da ferrovia em 1913, então esses 2 pontos, essas 2 pilastras fizeram o desenvolvimento da cidade. Com a existência de energia elétrica e a ferrovia, trazendo as novidades, trazendo materiais, trazendo as pessoas, trazendo notícias, trazendo jornais, ocorreu então que Ipameri passou a atrair essa população, especialmente estrangeiros, árabes, alemães, italianos, espanhóis e outros, que aqui chegaram e fizeram os seus investimentos. Nossa área da indústria foi muito rica, nós tivemos inúmeras charqueadas, fábrica de calçados, nós fomos a melhor praça, como era chamado na época, tanto em relação à indústria quanto em relação ao comércio. Também tivemos um princípio na área de saúde, na área de educação, na área dos clubes sociais, dos clubes de serviço, tudo em Ipameri iniciou-se mais cedo, graças à energia elétrica e à ferrovia. Tudo que nós formos ver da história de Ipameri, nós vamos ver que está ligado a essas 2 forças, que são realmente importantíssimas até os dias de hoje, mas que naquele tempo, quando nada existia, foram realmente a máquina ou a locomotiva que levaram Ipameri aos seus pioneirismos e ao progresso que Ipameri teve e que se passou a ser vista no estado de Goiás como a melhor cidade, como o melhor centro cultural, enfim, tudo que existia de bom naquela época estava em Ipameri, né? No início do século XX. E nós, nesse momento em que comemoramos mais um aniversário da cidade, agora 155 anos de emancipação político-administrativa, nós queremos parabenizar toda essa população que por aqui passou. Todas as pessoas, indistintamente, que um dia viveram, trabalharam, tiveram o seu comércio, tiveram a sua atividade profissional, tiveram o seu lazer, a sua vida social, a sua vida familiar aqui dentro da nossa cidade. Com certeza, todos contribuíram de forma positiva para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento. E hoje nós chegando aqui nessa comemoração, nós pedimos a Deus que abençoe a nossa população, o nosso povo, os nossos governantes, para que nós possamos continuar não só em ritmo de progresso, de desenvolvimento, de bem-estar para todos, mas de muito respeito, de muita solidariedade, de desenvolvimento do nosso potencial de generosidade, de solidariedade também. E falando em estrada de ferro, o segundo participante de hoje foi um funcionário da empresa ferroviária que realizava o transporte de passageiros, de mercadorias, de encomendas e de informações sobre os trilhos. Hoje, com 78 anos, o senhor Elson Gonçalves é escritor e relembra como funcionava o transporte ferroviário aqui em Ipameri em meados do século passado, quando era um meio de transporte muito popular. Eu nasci próximo a um povoado que tinha aqui, Inajac, município de Ipameri, né? Em 11 de julho de 1947. Como o local onde
eu nasci, era mais próximo de Urutaí, então eu fui registrado em Urutaí. Só que Urutaí ainda era município de Ipameri à época. Vim para Ipameri, servi o exército aqui, 1966, 1967. Foi a passagem obrigatória, né, onde eu fiz também o curso de cabo, saí do exército como cabo. E a partir daí, voltando para Inajá, a única opção minha de um trabalho mais seguro eram os quadros da rede ferroviária, né? Então eu passei a praticar telegrafia, né? Aprender telegrafia, porque na época tinha que ser telegrafista para entrar nos quadros da ferrovia. Aí em 1970 surgiu a oportunidade, um processo seletivo, e entrei já no final de 70, 71 comecei a trabalhar, e lá em Inajá eu fiquei até 1977. Vindo para Ipameri, fiquei aqui até 87, depois fui para Araguari, já como inspetor de estações, e depois senador Canedo, e lá eu aposentei. Esse é o resumo assim, da minha vida ligado à ferrovia, né? E já tinha uma estação, eu acompanhei todo o movimento da Estrada de Ferro Goiás, que era a Estrada de Ferro Goiás, ainda criança, né? Então, todo o transporte, por exemplo, de passageiros, né? A partir de 1952, no governo de Mauro Borges, na época ele era o diretor da Estrada de Ferro Goiás, que foi, pelos anais que eu já li, foi o melhor diretor que a Estrada de Ferro já teve, foi o Mauro Borges Teixeira. E no governo dele foi criado os trens de passageiro, né, os trens de passageiro de Araguari para Goiânia e vice-versa, né? Além do transporte de passageiro, que tinha muita afluência, porque não tinha ônibus na época, né? E tinha o transporte de cargas. Cargas pequenas, como chamado bagagens, né? Por exemplo, assim, a pessoa despachava alguma coisa de São Paulo, de Goiânia para lá, o pessoal das fazendas vinha, né, pegar transporte já de mercadoria maior também, era tudo chegado e saído pela Estrada de Ferro. Transporte de cereais muito grande, né? Agora, o principal transporte que tinha lá em Inajá era de gado vivo. Questão de comunicação, a pessoa mudava de lá, ia para São Paulo, Goiânia, outro local, queria mandar um alô para a família, passava-se um telegrama. O telegrama chegava-se através dos fios da Estrada de Ferro. Trazia de tudo, cartas, correspondência de tudo, tinha ali, chegava também através da ferrovia, não tinha outro meio, né? O local vivia em função da Estrada de Ferro Goiás. E aqui em Ipameri, pulando para cá, não era diferente. Só que aqui em Ipameri, o volume de usuários, de passageiros, de cargas era muito maior. Mas o modus operandi, tanto lá de Inajá como Ipameri, era a mesma coisa. Qual foi a maior transformação de Ipameri nesses últimos 50 anos? Você não pode mencionar que Ipameri é um lugar isolado. Não, não é. Ipameri, por muito tempo, ficou sem um privilégio de um fenômeno da natureza, uma coisa assim que pudesse ser explorada aqui. Então Ipameri foi crescendo mais devagar. Mas eu, bairrista como sou, que eu cheguei aqui em 75, de 75 para cá, quantos bairros novos foram criados aqui em Ipameri? Muitos bairros novos. Hoje até nós temos alguns bairros aqui que às vezes pode ser considerado até como um condomínio melhor, né? Então a cidade veio desenvolvendo aos poucos. Ipameri se desenvolveu demais na questão da agricultura. Tem porém, que a parte mais produtiva do município de Ipameri é a chamada Chapada. É onde os Tomazines, que é dono da Nutrisa, dominam aquela região, né? Mas a produção é muito grande, porém as coisas parecem que desenvolvem mais para o lado de Pires do Rio, mas o município é de Ipameri. Queira ou não queira, Ipameri deve, eu não te falo com toda certeza, mas leva uma quantidade boa de impostos da produção lá na Chapada. E depois o pessoal aqui ao redor de Ipameri também viu que era um bom filão a questão da agricultura e entraram de cabeça também. Então, Ipameri cresceu mais às custas das suas próprias forças, que são as pessoas produtoras que moram aqui. E também a pecuária aqui também não deixa de ser muito puxante. Que mensagem o senhor deixa para a população ipamerina? Bom, eu deixo a mensagem seguinte, de otimismo, né? Tenho as filhas e os netos ainda, tudo pequeno, que moram aqui em Ipameri, que vai um dia também querer crescer junto com Ipameri. Então a gente espera que a cidade se desenvolva mais oportunidades, né, de novas empresas aí tendo emprego, as pessoas querem trabalhar, a cidade desenvolve, né? Então o que eu desejo é assim, que a cidade continue nesse crescimento aí
não vamos dizer vertiginoso, mas um crescimento lento e gradual com segurança. E na parte 2 do nosso Jornal da Vale, especial de aniversário de Pamerê, vamos falar com o senhor Luiz Cabeleireiro, relembrando a época de ouro do Jockey Club da cidade. E ainda contamos com a participação da herdeira do fundador da Rádio Chavantes. A professora Grace Helena fala sobre a evolução da educação aqui no nosso município e também da contribuição dos imigrantes para o desenvolvimento da região.